tarde quem já está aí presente. Estamos chegando devagarinho. Boa tarde, professores. Boa tarde, professora. Professora Lucimara Anacleto falou comigo assim: Kelly, eu quero que você me chame de professora Lu. Então, a partir de hoje, eu vou chamar ela de professora Lu. Boa tarde, professora. Tá boa, Kelly. Tudo bem? Não fica mais amigável, né? Fica. Boa tarde, meninos e meninas. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, professor Bruno. Como você está hoje? Tô bem, Kelly. E Tá você? bem? Como você está? Tô bem também, descansada. Tá descansada? Espero que vocês estejam aí ansiosos para o nosso assunto de hoje, que é por que é tão difícil passar em alguns cursos na universidade pública. Lembrando que essa sequência de podcasts é um aquecimento para você na universidade pública, que é um evento que acontece na semana que vem, a partir do dia 31, aí com as aulas do professor Bruno Werneck. As aulas já estão prontas, professor? Já gravei as 4 aulas, vão ser 4 aulas, já gravei as 4. Eu fiz questão de escrever palavra por palavra para garantir que eu não ia esquecer de nada, que eu ia falar tudo na sequência certinha que faz a pessoa entender mais rápido, para a pessoa conseguir dar essa acelerada e conquistar de vez a aprovação na universidade pública, né? Preferencialmente num curso muito concorrido. Amém. Se você ainda não se cadastrou nesse evento, tá, o link tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Então vai lá, clica no link e faça a sua inscrição. Então, bora começar, professores? Bora. A primeira pergunta é: nós sabemos que estudar em uma instituição federal, além de ser mais econômico, gera muito mais oportunidades de emprego ao longo prazo. Isso é verdade, né? Eu quero entender por que a universidade pública é a melhor e o porquê é tão difícil passar. É boa essa pergunta, né? Por que é melhor? Por que a universidade pública é melhor e por que é tão difícil passar, né? Uma pista para essa resposta, você falou na descrição da pergunta, né? Que você falou assim, que gera muito mais oportunidade de emprego. Sim, gera muito mais oportunidade de emprego, mas isso é só um dos tipos de oportunidade que a universidade de oportunidades que a universidade pública gera. Ela gera muito mais oportunidades. É importante a gente entender o porquê disso, por que a universidade pública é tão concorrida, por que ela é tão disputada, e isso faz parte da história do nosso país. Então, a gente precisa ter uma historinha primeiro para entender por que a universidade pública é tão concorrida e tão procurada. Até, sei lá, início dos anos 2000, a gente praticamente não tinha outras universidades no Brasil além das universidades públicas. A gente tinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. A gente tinha a UFMG, com vários cursos superiores. A gente tinha o Cefet, o UFMG é a Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tinha o Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, que também tinha só 2 cursos de engenharia elétrica e engenharia mecânica. E a gente tinha a UENG, que é a Universidade Estadual, que era mais na área de design e de educação. E a gente tinha a PUC, a Milton Campos, e a Newton Paiva e a Mackenzie. Então você tinha 6 faculdades em Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre teve essa densidade, essa população aí de região metropolitana de mais ou menos 4 milhões de pessoas. Você não tinha faculdade nas cidades ao redor, você não tinha faculdade em Ribeirão das Neves, você não tinha faculdade em Betim, você não tinha faculdade em Contagem, você não tinha faculdade em Ibirité. Então você não tinha outras faculdades. Então era muito difícil entrar no ensino superior. E essas faculdades particulares eram muito caras. E na universidade pública, já naquela época, e isso acontece até hoje, os professores que lecionavam na universidade pública e que lecionam, eles têm uma formação muito diferenciada, né? A maioria deles tem doutorado no exterior. Bruno, que diferença que faz ter doutorado no exterior? Quando vocês terminarem o curso superior de vocês, já estiverem ganhando dinheiro, quem ainda não teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos, vai. E vocês vão perceber que lá as coisas acontecem tipo 5 anos antes de acontecer aqui. Tecnologia, tudo que hoje está acontecendo aqui nos Estados Unidos já era muito mais comum há 5 anos atrás, né? Em geral. Estou meio que generalizando, mas é porque a maioria das coisas funciona assim. Então, esses professores, eles já tinham contato com coisas mais modernas, mais avançadas, com uma cultura mais avançada. E eles traziam um pouco disso para dentro da universidade. Além disso, os professores das universidades públicas,
eles têm uma remuneração muito acima dos professores das universidades particulares, porque eles são funcionários públicos, né? Trabalham em federal, então eles têm uma série de benefícios e uma remuneração diferenciada. Isso dá para eles mais tranquilidade para trabalhar. Então eles precisam dar menos aulas, eles podem se preparar melhor para as aulas. Eles estão sempre fazendo pesquisa, então eles estão sempre em busca de novidades e trazendo novidades para os alunos. E eles continuam com... eles mantêm o contato com o exterior. Porque para eles continuarem crescendo no ramo da pesquisa, eles precisam ter publicações internacionais, fazer pesquisas com outros pesquisadores de outros países. Então, desde muito tempo, a universidade pública sempre foi uma porta para outros países. Tanto para receber quanto para enviar, né, Bruno? Tanto para receber quanto para enviar. Então, as pessoas que tinham uma qualidade, uma condição financeira melhor, ou às vezes nem tinham uma condição financeira tão melhor assim, mas já tinham essa visão, elas pensavam assim: eu vou me esforçar para o meu filho fazer uma universidade pública porque ele vai ter mais oportunidades na vida. E como que as famílias faziam esse processo, né? Eu estou contando a história para o pessoal entender por que a universidade pública é tão valorizada. Como que eles faziam, como que os pais faziam esse processo, ou como que os filhos, que as pessoas que queriam entrar na universidade pública faziam? Elas investiam pesado em educação, seja durante toda a educação, seja no ensino médio ou no cursinho. Então, o cursinho aqui em Belo Horizonte sempre foi muito famoso. Isso vale para São Paulo, Rio, sempre teve muita gente fazendo cursinho, né? Hoje, com o cursinho online, com as opções que existem, diminuiu bastante. E com a oferta de vagas no ensino superior, também diminuiu, porque a pessoa pensa assim: não vou me esforçar, eu não passei aqui na universidade pública, mas eu vou fazer esse outro curso aqui, né? E às vezes a pessoa não tem a visão do que isso vai fazer diferença na vida. Mas enfim, existe um esforço grande das pessoas em entrar na universidade pública, investir em educação para garantir essas oportunidades. E o que acontece? Só que as vagas na universidade pública sempre foram em menor número do que o número de candidatos. Então, na universidade pública sempre teve essa concorrência para entrar na universidade pública. Sempre muita gente queria entrar para poucas vagas. E onde tem concorrência, você tem pessoas que se desenvolvem mais que as outras. Então, para entrar numa universidade pública, num curso concorrido, antigamente e hoje isso é válido, vamos supor que a pessoa vai fazer engenharia, que é a minha área. Ela tinha que fazer uma prova de matemática. A prova de matemática tinha 15 questões. O pessoal da engenharia, das melhores engenharias, acertava as 15. Então, quando essa pessoa chegava na faculdade, tinha gente que não acertava as 15, acertava 10, acertava 7, acertava 8. Essas pessoas não passavam. Mas aquela galera que sabia muito de matemática passava. Quando chegava na sala de aula, já no curso superior, você sentava para estudar com vários colegas muito bons em matemática e um professor, vários professores, porque tinha vários professores, tem vários professores, sabendo que estavam com um grupo de alunos muito bons em matemática. Estou dando um exemplo da engenharia. E eles podiam puxar o ritmo para cima. Então, eles já ensinavam coisas mais avançadas, porque a galera pegava mais rápido. Então, você tinha gente que alcançou resultados melhores, que teve uma prova de inteligência naquele assunto, que é matemática, né? Raciocínio lógico e tal, que mostrou que tem um raciocínio lógico melhor. Todo mundo junto, um professor muito acima dessa galera, puxando essa galera para ficar ainda mais inteligente. Então você entrava num ambiente de gente muito inteligente. Olha só que interessante, você com 18, 19 anos, convivendo só com pessoas inteligentes. O que vai acontecer com você? Ou você vai desistir e vai deixar de ser inteligente, ou você vai ficar mais inteligente. Só que já entrava inteligente. Então todo mundo era inteligente e ficava muito mais inteligente.
né? Imagina que você montou uma empresa, você quer contratar alguém para trabalhar na sua empresa. Você quer uma pessoa pouco ou muito inteligente? Muito. Muito inteligente. Então, as empresas sabiam disso. Ali na UFMG, na faculdade de engenharia, isso vale para medicina, vale para direito, vale para vários outros cursos. Principalmente aqueles que têm poucas vagas, tem muita demanda no mercado. Elas sabiam que ali tinha muita gente inteligente. Então, elas falaram, vamos buscar aquelas pessoas. E todas as empresas queriam essas pessoas. O que essas empresas faziam para recrutar os melhores? Pagavam mais. Bruno, me dá uma prova disso. Vou dar uma prova. O Google, ali, por volta do início desse século, né, perto de 2000, comprou uma empresa no Brasil, que era de professores da UFMG, que montaram, e vários funcionários da UFMG, e vários funcionários da empresa eram ex-alunos da UFMG, e alunos, inclusive, tem uma menina que entrou na primeira leva de funcionários do Google no Brasil, que ela foi minha colega na UFMG. Né? Agora eu esqueci o nome dela. Mas talvez até o final do podcast eu lembre. E essa empresa virou o Google Brasil. O centro de engenharia do Google no Brasil fica aqui, perto da UFMG. Porque eles sabiam que tinha muita gente boa ali. O Google comprou uma empresa que era daqui. Na época nem comprava tanta empresa assim. E aí, você tem muitas oportunidades. O que é oportunidade? Cara, se você entrar na internet e procurar quanto ganha um engenheiro do Google recém-formado, é R$10 mil. Uma pessoa de 21, 22 anos ganhando R$10 mil recém-formado. Não tem um passarinho para dar o piste. Por isso que eles estão sempre viajando, postando foto. Fui passar férias em Paris, fui passar férias nos Estados Unidos. Então, a universidade pública dá essa oportunidade. Esse foi só um exemplo. E essa foi a primeira resposta. Nem acabou. Nem acabou a sua resposta. Esse é só um primeiro exemplo. E eu acho importante, a gente vai até falar mais disso, eu vou até furar um pouco aqui a fila, porque é importante a pessoa saber disso, entendeu? Porque eu já falei de oportunidade de estar com pessoas muito inteligentes, e a universidade pública dá isso, mas não é qualquer curso. Daqui a pouco a gente fala quais são os cursos. Eu já dei uma dica. Engenharia, o Google adora, né? Ô, gente, se precisar me interromper, vocês me falam. Você acha que eu tenho que interrompê-lo e depois voltar ou posso continuar falando? Eu acho que a professora Lu podia falar um pouquinho falar, também sobre isso. E aí depois a gente volta. Falar, ou não? Não, deixa ele. Depois o raciocínio não pode ser quebrado, não. Deixa fluir. A gente está falando sobre passar na universidade pública. Exato. Né? E aí, tem a primeira oportunidade, que é antes de se formar, é estar rodeado de pessoas muito inteligentes, que vão te ajudar a ser mais inteligente. A segunda oportunidade que a Kelly falou, que é do emprego. Agora tem uma outra oportunidade que é melhor ainda, que é assim, imagina só, que você é uma pessoa rica e você quer que o seu filho tenha um bom futuro e o seu filho quer crescer. Você vai botar ele para estudar onde tem muita gente inteligente ou onde não tem? Onde tem? Onde tem. Então, os filhos dos ricos de Belo Horizonte e de várias capitais iam estudar nas federais, no caso na UFMG. Só que muitos ricos são empresários. E os filhos vão ser empresários. Então, aquelas pessoas que têm um perfil mais empreendedor vão procurar os seus sócios onde? No meio da universidade. Então, por exemplo, tem uma empresa que... o exemplo da empresa que foi comprada pelo Google. Tem uma empresa hoje chama Radix, que é uma das maiores empresas de engenharia do mundo. Ela presta consultoria de engenharia no mundo inteiro. Ela nasceu dentro do IME, que é a universidade, que é uma instituição lá do Rio de Janeiro. Né? Tem uma empresa que foi comprada pela Accenture, que nasceu dentro da UFMG. Engenheiros e alunos da UFMG. E essas pessoas têm oportunidades, então, de estar com gente muito inteligente e conseguir as melhores oportunidades no mercado. Estar com pessoas muito inteligentes e conseguir montar negócios lucrativos, aproveitando já de conhecimentos de outras gerações. E essas pessoas
que vão para esses cursos muito concorridos nas melhores universidades públicas ainda têm as portas abertas para o exterior. Por isso que existe uma competição tão grande para entrar na universidade pública. Em alguns cursos, não são todos. Então, vamos aproveitar para conhecer quais cursos o pessoal aqui vai fazer na universidade, quer fazer? Vamos. Gente, coloca aí no chat qual curso você quer fazer na universidade. A gente vai comentar sobre alguns cursos aqui, né, Pronto, professor, ao longo beleza. da live. Pode ser? Fechado? Então, Pode, inclusive, eu vi aí no chat, já numa espiadinha que eu dei aqui, já tem gente querendo saber por que medicina é tão concorrida, independente se é pública ou privada. privada. Depois vale essa... Acho que vale a gente essa reflexão. discutir e fazer uma reflexão sobre isso aqui. Mas tem um ponto importante em tudo isso que o Bruno falou, né? Por isso que eu não quis cortar o raciocínio dele, porque estava tão completa a resposta, que tem um ponto que é muito importante, né? Que o aluno, muitas vezes, né, até pela idade mesmo, 17, 18, 19 anos, a gente não está enxergando tão longe assim ainda na vida, né? Então, não é problema não, tá? É psicológico, né? normal, É amadurecimento do organismo, né? É fisiológico. Então, muitas vezes a gente olha para o contexto da universidade, né? Mas pegando tudo isso que o Bruno falou aqui, o impacto no pós-formatura, depois que você sai, que você é um profissional, ele é muito grande. Muito e ele grande. é duradouro, né? Ele é um impacto duradouro. Porque o que acontece? É muito por esse histórico que o Bruno falou, várias empresas, né, vários empresários do Brasil são formados dentro de universidades públicas. Isso aí, gente, sim, pesquisa no Google, né, o nome de empresários grandes, né? Por exemplo, o Osiris Silva, né, que é o criador da Embraer. O Bruno sabe os nomes de cor, porque eu sou péssima com esses nomes. Mas, assim, várias empresas brasileiras, né, onde as pessoas almejam trabalhar hoje. Hospitais brasileiros são de médicos formados em universidades públicas do Brasil, né? Tem um hospital aqui em Belo Horizonte, não vale eu falar o nome, e eu sei que tem um hospital em São Paulo também, que ele só contrata médico formado dentro, ou da USP ou da UFMG. Então, assim, o impacto pós-formatura é onde o aluno deveria realmente olhar, focar. O que acontece? E aí uma pergunta que eu acho que é muito importante para o aluno fazer quando ele vai escolher a universidade dele o que acontece com os alunos que se formam nessa instituição, neste curso que eu vou fazer? Você está falando que aluno, enquanto vestibulando, antes de escolher, antes de fazer o vestibular, né? Eu não sei se eu quero fazer... apareceu um dia desse uma menina falando, eu não sei se eu quero fazer medicina ou se eu quero fazer medicina veterinária. Uhum. O que acontece com os alunos de medicina daquela instituição que ela escolheu depois de formados? O que acontece com os alunos de medicina veterinária? O que acontece com o estudante que estudou na instituição nas instituições que você está pesquisando, dos cursos que você está querendo fazer? Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque para o período que a gente deseja viver na Terra, eu acho que ninguém está querendo morrer rápido, né? As pessoas querem viver aí seus 80 anos, né? 80, 90... E hoje em dia, alcançar essas idades no Brasil, né? Não é difícil. Hoje está bem comum. Né? A gente tem uma medicina cada vez mais avançada que vai nos permitir viver cada vez mais, né? E com qualidade. Então, assim, pensar em 5 anos de faculdade é muito pouco perto de tudo que o aluno vai viver depois. Dá tipo 5%. Pouco, né? A gente, assim, muitas vezes a gente fica preso ao contexto da universidade pública, mas o que acontece, né, da universidade, né, seja pública ou privada? O que vai acontecer na minha vida depois? Isso foi um ponto que eu considerei muito, né, quando eu escolhi a universidade pública. E a gente vê, assim, né, como empresário, a gente conhece outros empresários, a gente está sempre conversando sobre processo seletivo e
é uma coisa escancarada, assim, o processo seletivo na análise de currículo, o primeiro lugar que os caras olham é onde essa pessoa se formou. E assim, o seu currículo, quando você é de uma universidade pública, já há uma atenção diferenciada. Já. Você já sai um passo à frente. Né? Então, isso assim, considerem muito isso, né? É muito importante o aluno considerar. A gente incentiva muito os nossos alunos aqui, porque a maioria acha que fazer universidade pública porque é de graça. Tem barato que sai caro. Às vezes sai né? caro, A universidade pública não. A universidade pública é um gratuito, né? Que traz muito retorno no longo prazo. E muito que você mesmo. ainda tem ajuda, né? Quando você tá lá dentro, você tem moradias. Depois você pode falar. Depois a gente sobre fala um esses pouco. benefícios estudantis aí, que são Tem muito várias bacanas, né? coisas, né? O preço que a gente paga, às vezes, na universidade pública é o esforço, né? Uhum. A exigência é maior e na universidade pública o professor tem muita autonomia. E os professores da universidade pública, eles gostam de cobrar bastante. Então, eu lembro que eu trabalhei numa escola particular uma época, né? E alguns alunos, de vez em quando, fazem um abaixo-assinado para tirar os professores. Porque eles eram carrascos. Sei lá, não queriam, não gostavam do professor. Na universidade pública, não vai fazer. Não tem Não, disso. o professor, ele vai te dar uma exigência e tal, e você vai ter que cumprir o Ele sistema dá um ali e pronto. direcionamento, né, Bruno? Ele dá um direcionamento, ele não fica muito assim, vem cá, é bem diferente do professor do colégio, da escola, né? E você tem que se adaptar, você começa a desenvolver algumas habilidades de adaptação também, né? Agora, não sei se vocês querem falar agora, por que medicina é tão concorrido mesmo público, tanto público quanto privado? Fala disso agora? Eu acho que a gente pode seguir para a segunda pergunta. O pessoal tá até respondendo, né? Um monte de gente que é engenharia que eles de são? produção. Direito. De produção, acho que é a engenharia que mais apareceu aqui até agora. Essa é boa mesmo. Medicina, direito, odontologia. Aqui, Não, o pessoal quer fazer muito. Muita gente mandando. Mas eu queria... Por que medicina é tão... Nós vamos falar o quê agora? Me fala aí. Eu acho que é pertinente. Pertinente continuar com essa? Tá bom. Podemos. Vamos lá, então. Tirar aí o negócio da... Aqui ele montou o planejamento. Olha, Tá o bom. meu planejamento caindo por terra. Caindo por terra, Eu fiquei né, a manhã inteira planejando essa porra. Ó, a boca que é, calma. Tô brincando. Calma. Tô Que ela brincando, falou? Galera. Ela falou folha? Folha. Ah, tá. Eu falei entendi. folha. Ah, tá. Não, eu pensei que você Mas tinha... eu falei folha. Áudio-som pra mim. Bora lá. Então, vamos lá. Medicina. O que acontece com a medicina? O principal motivo para a medicina ser muito concorrido, tanto público quanto privado, é a demanda por médicos. No Brasil, qualquer país, a maioria dos países do mundo não tem médicos suficientes para atender as necessidades da população. Né? Então, você tem uma demanda por médicos que é grande. Você tem uma outra questão na medicina que é assim, a pessoa, quando ela está com fome, ela pechincha no preço do restaurante. A pessoa, quando ela está com sede, ela pechincha no preço da água, da bebida. A pessoa, quando ela quer dormir, ela pechincha no preço do hotel. Roupa, né? A roupa. Tudo. Mas quando a pessoa está enferma num leito, ela não faz pechincha. Ela pode não ter condição, talvez, de... Ela não pode não ter condições, mas ela vai buscar o melhor, dentro das possibilidades dela. Bruno, o que significa buscar o melhor em medicina para quem não tem condições? Tem muita gente que vai de uma cidade para outra para receber tratamento. Belo Horizonte recebe muitas pessoas vindas de cidade do interior para receber tratamento. Certamente, se essa pessoa tivesse com fome, ela não ia sair da cidade dela para vir num restaurante em Belo Horizonte. Ela ia comer no restaurante lá na cidade dela. Mas como ela está passando por um risco de vida, ela sai de lá. É verdade que muitas cidades não têm todos os recursos, oftalmologia... Sim, principalmente coisas mais críticas, né? Tipo, uma cirurgia muito delicada. É verdade.
Mas tem gente que sai de uma cidade para vir fazer consulta em Belo Horizonte, porque sabe que aqui vai ter mais recursos do que na própria cidade. Então, o tratamento de doença, né, ele é um tratamento que a pessoa investe. E do mesmo jeito que o pobre investe, o classe média investe, o classe média alta investe e o rico investe. Né? Então, gira muito dinheiro. O que mais? O trabalho do médico, por mais repetitivo que alguém possa pensar que seja a especialidade dele, sei lá, um oftalmologista que faz muito atendimento de rotina, quer chegar lá, uma pessoa que não está enxergando direito e ela senta no equipamento, ele mede e tal. Por mais que tenha procedimentos parecidos, cada ser humano é de um jeito diferente, tem as suas características. Então, o trabalho do médico é um trabalho muito dinâmico. O ser humano gosta de coisas dinâmicas, de desafios diferentes, né? A gente tem que lembrar que a nossa origem é de coleta e caça, né? É um animal coletor e caçador, o ser humano. Então, ele está sempre buscando oportunidade. E quando você é uma pessoa assim, que gosta de desafio, você resolver problemas diferentes é muito legal. Principalmente quando você dá conta de resolver, né? E a medicina forma a pessoa para ela conseguir resolver muitos problemas. Então, é um trabalho legal. É um trabalho que tem uma demanda alta, é um trabalho que é bem remunerado em geral, e é um trabalho legal, um trabalho bacana. E é um trabalho que o paciente, diferente do restaurante, onde você vai dar os 10%, depois nem lembra aquele restaurante mais, o médico, ele, muitas vezes, além da remuneração pelo trabalho dele, que é boa, né, você entrar num site de vaga de comparação de salários e procurar salário de cardiologista no Albert Einstein, é mais de 30 mil reais por mês. É bastante dinheiro. 30 mil reais por mês. Então, mas por mais que tenha essa remuneração, qual é a gratidão que um paciente sente por um médico que resolve um problema de coração? Então, é um trabalho que você se sente valorizado como pessoa. Tem uma vertente de gratidão aí muito grande. Porque realmente você está impactando a vida da outra pessoa. Esse pagamento com gratidão, ele é muito bom, ele é muito... a pessoa que recebe o pagamento de outro com gratidão, ela fica muito feliz. É lógico, só gratidão não segura nada, mas o médico ainda tem esse lance da gratidão. Nem todas as profissões têm gratidão, né? Às vezes a gente nem sabe quem que está fazendo. Por exemplo, a gente está usando aqui uma série de equipamentos de tecnologia e teve uma pessoa que desenvolveu tudo isso aqui lá atrás, em outro país, e a gente nem liga. A gente nem sabe A gente quem nem foi. sabe, mas se a gente for no médico, passando mal, e ele passa para nós um tratamento, faz um procedimento, a gente melhora, a gente fica grato, a gente lembra do médico A gente durante até muitos anos. reza por ele, né? A gente faz oração pelo médico, a gente agradece. Então, assim, tem muita demanda para médico, mas tem pouco médico. Medicina é um negócio que rola muito dinheiro. É um trabalho legal. Existe um pagamento que é imensurável, que é pela gratidão. Ou seja, é uma profissão muito bacana. Bruno, e eu ainda acrescento mais um aí no seu grupo, que é o respeito, né? O respeito. O médico, ele é respeitado como pessoa desde o momento que ele entra na faculdade de medicina. Por quê? O reconhecimento, né? Porque você chega na... Eu não pude falar isso porque eu não fiz medicina, né? Mas quando uma pessoa... Você vê, assim, dentro da universidade, quando chega o aluno de medicina que ele fala, eu faço medicina, todo mundo já respeita. Já. Né? No contexto universitário, essa pessoa é respeitada. No contexto familiar, no bairro, na igreja, assim, onde uma pessoa chega e fala, desde quando passou em medicina, já fala, oxe, passou em medicina, assim, tem futuro essa criatura. Esse aí se esforçou, esse vai dar bem. Tem futuro. O médico é conhecido por ser um profissional que tem que estudar muito, que tem que se atualizar muito, né? Então, são pessoas respeitadas como pessoas inteligentes, trabalhadoras, né?
Então, assim... E isso no mundo inteiro. E no mundo todo. Com certeza. No mundo todo, o médico é um profissional respeitado. Então, assim, eu acrescentaria aí o respeito. O respeito, o né? reconhecimento. Tem umas coisas engraçadas também. Tanto que é um né? negócio interessante, que assim, a gente, quando está no contexto da universidade, quem é doutor porque fez doutorado, fica fazendo piada assim, tá chamando o médico de doutor por quê? Fez doutorado onde? Né? Porque, teoricamente, o doutor é um título que só recebem as pessoas que fizeram doutorado. Mas nós estamos nem aí. A gente quer chamar o médico de doutor e a médica de doutora, entendeu? Importante. A gente tem esse... Como é que chama esse pronome de... tratamento? De tratamento, muito bem. O pronome de tratamento, quando a pessoa é médica, é importante. O advogado também, né? É o doutor mas fulano o médico e a doutora. Mas o médico é mais, né? Então, assim... ainda mais. O respeito que eles recebem é muito grande, né? E aí, quem que não quer isso tudo? Então, a concorrência é grande mesmo. O médico, ele tá sempre participando de congressos. E é assim, é só com gente interessante. Teve uma vez que eu tava andando aqui em Belo Horizonte e era um sábado. Um sábado à tarde. E eu passando em frente à Faculdade de Medicina da UFMG. Na verdade, eu passando em frente ao Hospital das Clínicas, que é onde muitos alunos de Medicina da UFMG fazem práticas e tal. E tinha lá uma mesa de bar, na verdade, várias mesas. E o pessoal jovem, bonito, conversando e tal. E eles tinham umas canecas, né? E por causa dessas canecas é que eu identifiquei que eles faziam medicina na UFMG. Cara, só gente bonita, sorridente, com a pele boa, feliz, entendeu? Então, assim, é um negócio que seduz mesmo. E o médico, ele, além de ter um trabalho que é legal e receber com gratidão, no mundo inteiro, o médico é bem remunerado. Ah, Bruno, mas você está falando que as pessoas vão fazer medicina por causa do dinheiro? Não, não é por causa do dinheiro. Mas chega uma hora que o dinheiro começa a fazer diferença na vida da gente. Por exemplo, eu quero mudar de casa. Dependendo do quanto a pessoa ganha, ela pode ou não pode mudar. E dependendo do quanto a pessoa ganha, ela pode escolher qual casa ela vai morar. Eu tô com vontade de fazer uma viagem. Eu tô precisando trocar de carro. Meu filho quer um presente. Tem alguém da minha família passando dificuldade. Eu gostaria de ajudar. Eu preciso investir mais na minha saúde. Então, o dinheiro chega uma hora que ele faz diferença na vida. Né? Bruno, o dinheiro compra, o dinheiro traz felicidade? Não. Mas ele evita muita tristeza. Não, eu ficaria muito triste, sei lá, fazendo uma viagem pra Europa, comprando várias coisas. Eu ficaria uma pessoa muito triste, com certeza. Não. Então, você não fica. Mas quer ver? Não, né? Só que não. Quer ver um momento que a falta do dinheiro pode trazer tristeza? Você tá no médico, seu filho precisa de um remédio que custa R$1.000 e você não tem para comprar. Você tá passeando com seu filho na rua, ele tá com fome e você não tem dinheiro para levar ele para comer num lugar decente. Você tá com um problema de saúde e tem que esperar 1 mês para ser atendido no sistema público de saúde. Você tá precisando fazer uma viagem, mas não pode porque o seu carro é muito ruim. Faz diferença. Entendeu? O dinheiro, ele traz muita segurança pra gente, ele traz conforto, ele dá oportunidade pra gente ajudar outras pessoas. E a faculdade de medicina dá isso. Uma boa faculdade de engenharia, é lógico, tem que ser um bom médico, tem que ser um bom engenheiro, tem que ser um bom profissional. Dá essas coisas.
Então, Bruno, acho que a gente já até entrou na pergunta da Kelly ali. Já voltamos para o seu... Vamos voltar para o seu planejamento. Planejamento, Olha, a minha manhã valeu a pena. Porque esse comentário que você fez é muito importante. Tem que ser um bom profissional. Né? E aí, uma parte da sua pergunta aqui é: qual é o impacto ruim quando a pessoa não faz uma universidade pública ou quando ela não faz o curso que ela sonha em fazer, né? Que ela deseja fazer? É não ser um bom profissional. E aí, quando você não é um bom profissional, tudo isso que o Bruno falou que pode ser conquistado, né? Você não conquista. Né? Qual que é a pergunta da Kelly? A pergunta é a seguinte, eu vou fazer ela... Sim. O medo de não conquistar, né? Não conseguir uma vaga em um curso desejado, como medicina, engenharia, direito. Eu tô vendo o pessoal falando aqui nutrição, farmácia, biomedicina, engenharia de produção e vários outros cursos, né? Que os meninos colocaram aqui. Por serem cursos concorridos, faz com que os estudantes procurem outras profissões. Não estar em uma universidade pública ou não fazer um curso desejado pode ter consequências ruins na vida dessas pessoas? Pode. Existe um grupo de cursos que, se você fizer na universidade pública, são cursos que você não vai ter um futuro assim muito bom. Todos esses cursos têm uma característica em comum. Eles não são a primeira opção da pessoa. E a pessoa vai lá e faz mal feito. E aí ela não tem prazer para aprender, né? Então ela não se desenvolve um bom profissional. Quando chega no mercado, ela não é uma boa profissional. Tá fazendo algo que não gosta, aí vai mal. Então, esse é o curso que a pessoa não pode fazer. O curso que ela não quer fazer. Dessa lista que você falou, né? Você falou... Todos os cursos que você falou são concorridos. Tem outros cursos que nem são tão concorridos assim quanto medicina. Mas, se você tiver cercado de pessoas inteligentes e estiver se desafiando para fazer bem as coisas da sua faculdade, e a universidade pública garante que você vai ter pessoas inteligentes. A universidade pública, em qualquer curso que você fizer, você vai ter pessoas inteligentes ao seu redor. Você vai ter desafio, porque os professores vão te desafiar. E você vai ter a oportunidade de mostrar o seu valor. Se você não quer fazer o curso, tá fazendo ali porque é a opção que te sobrou, né, entre aspas, você chegou a essa conclusão, aí você não vai dar valor para as pessoas inteligentes, não vai desenvolver bons relacionamentos. Os desafios que a universidade te passar, você vai fazer de qualquer jeito, então não vai desenvolver intelectualmente, não vai criar uma reputação entre seus colegas de ser bom. Não vai conseguir ser um bom profissional. Por exemplo, hoje, qualquer pessoa que você me procurar do ITA, que estudou comigo, que esteve mais próximo, vai falar que eu era um dos caras que mais gostava dessa área de educação na época do ITA. O Bruno, ele dava muita aula particular. O Bruno, ele passava aula particular pra gente. O Bruno estava sempre dando aula para alguém. Quando o professor chamava para explicar alguma coisa na lousa, principalmente no ciclo básico, aí o Bruno gostava de ir lá. Qualquer um não vai lembrar disso, entendeu? Então, eu sou uma referência na minha faculdade, né? E é uma faculdade boa, como pessoa que se destacou e teve bastante envolvimento nessa parte de educação. Eu sou respeitado lá por isso, até hoje. Eu tenho colegas que são respeitados por engenharia, tem colegas que são respeitados na área financeira, tem colegas que são respeitados na área científica, porque desde o início da faculdade eles começaram. Por exemplo, eu tenho um colega que ele era muito respeitado na faculdade por causa da engenharia. Ele não era o cara que estava ligado em todas as aulas. Às vezes ele até dormia na aula. Mas na hora de fazer alguma coisa de engenharia, um circuito, um sistema, todo mundo sabia que ele era o melhor. Todo mundo queria ser a dupla dele no laboratório. Porque esse é um negócio legal. O que esse cara faz hoje? Ele é engenheiro da Fórmula 1. Ele é engenheiro numa equipe de Fórmula 1. Tem 10 equipes. Essas 10 equipes têm alguns engenheiros. Cada uma tem o seu grupo. Ele tá lá, ele mora na Basileia, na Suíça, e ele é engenheiro da Sauber.
né? Então, assim, ele sempre foi referência em engenharia, agora ele só confirmou. Toda vez que a gente pensa em engenharia, a gente fala o nome dele é Augusto. Augusto é o cara de engenharia. Tinha o fulano de tal, tinha o Guilherme, que foi summa cum laude e tal, e hoje é pesquisador na Europa, mas o cara de engenharia mesmo é o Augusto. Entendeu? Então, essas coisas vão acontecendo dentro da faculdade. Mas se a pessoa faz de qualquer jeito, faz um curso que é a segunda opção, ela não cria isso. Então, aí para ela fica mais difícil depois, né? Ou Aí tem as seja, né, consequências Bruno? ruins. Não basta só estar na universidade pública. Tem que estar na universidade pública no curso que você quer fazer, né? E aí vem um ponto muito importante, tá? Que a gente sempre incentiva que os nossos alunos a fazer esse exercício, que é o tempo todo mentalizar e listar por que você quer fazer aquele curso naquela faculdade. Tem muito aluno que nesse processo, nesse exercício que a gente pede aqui para fazer, descobre que só queria porque o pai e a mãe sempre falaram, desde quando ele era criança, que ele ia fazer aquele curso. Mas até nas brincadeiras dele, ele demonstrava ter habilidades com outras áreas. Outros interesses, Ter outros interesses. Então, essa é uma reflexão muito importante, né? Porque, e aí, muitas vezes também, a ajuda profissional, né? Tem várias psicólogas que trabalham com estudantes nessa fase da escolha profissional, né? Para fazer testes. Vocacionais, Os testes vocacionais. Então, muitas vezes vai precisar de ajuda mesmo para sentar ali e definir, né? Não sei como que está a nossa audiência, se tem muita gente aí em conflito, mas a gente recebe muitos alunos com conflito, assim, não sei se eu quero fazer engenharia ou medicina. Que são, assim, são conflitos legítimos, né? Não tem nada de errado nisso. Então, fazer uma lista de por que eu quero esse curso, por que eu quero ser este profissional é muito importante. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular a primeira vez, eu queria fazer odontologia. E eu não tinha feito essa lista. E aí, no meio do processo, eu fui orientada a fazer essa listinha, né? Fazer essa reflexão de por que eu queria ser dentista. E aí, no meio do caminho, eu vi que eu não queria ser dentista. O que eu gostava mesmo era da biologia que existia na odontologia. Você gostava de ir ao dentista, né? Isso, e aí isso que eu ia falar. Por que eu cresci? Por que quando eu cheguei no vestibular, eu queria ser dentista? Porque eu cresci, eu fui uma criança que tive muita cárie, sempre tive muito problema nos dentes. Então, assim, dentista era um lugar comum. Aparelho. Né? Eu usei aparelho. Né? Então, assim, dentista era um lugar que minha escola tinha uma dentista que era muito legal. E era legal, por quê? Porque a gente saía da aula para ir na sala da dentista, né? Toda criança gosta de sair da sala de aula por algum motivo, né? Então, saía andando no pátio, né? Ficar lá na sala da dentista. Aqueles dias que você ia lavar, que você ia passar flúor, né? Que eles faziam uma ação. Que passava você tem visto essa escola? Não sei se tive, hoje tem isso ainda, né? Escovinha pra gente, né? Aí a gente ganhava escovinha. Então, assim, a minha ligação com o dentista, ela tem um quê emocional muito grande. Carinho. Né? Carinho, respeito, né? Eu gostava. Então, assim, uma ligação muito forte com a minha infância. Mas quando eu sentei e listei as características de um profissional, o que eu precisava ser para ser uma boa dentista, eu não tinha as características. E aí eu via que eu gostava muito era de anatomia, de estudar, entender o funcionamento do organismo. Então, assim, aí eu fui para biologia. Então, esse é um exercício muito legal de ser feito, assim. Por que você quer ser esse profissional que está aí na sua cabeça nesse momento? Né? Então, fazer a universidade pública vai fazer muita diferença, mas tem que ser no curso que você quer fazer, que você realmente deseja fazer. Mas eu queria fazer e depois eu troquei, eu vou trocar. Não tem problema, porque você também não entrou ainda no curso, mas pelo menos você já aumenta muito a chance de entrar num curso certo, né? E fazer aquele curso até o fim. E para quem chegou agora, nós já falamos de 2 assuntos aqui muito importantes dentro dessa live. O primeiro,
as oportunidades que você tem quando você está dentro de uma universidade pública. E agora a professora Lu Anacleto completou aí falando sobre o porquê é importante você fazer um curso que você gosta, que você tem afinidade e que você vai fazer desse curso um diferencial. E aí eu quero entrar no ponto, professores, por que é tão difícil passar em alguns cursos dentro da universidade pública. As pessoas acham que conquistar uma vaga na universidade pública é uma questão de gênio, é só gênio que consegue. É uma questão de pessoas super poderosas. Vocês conhecem pessoas que passaram na universidade pública e que não tinham esse perfil? Ou, complementando essa pergunta, vocês acham que realmente é isso? Pessoas muito inteligentes, né, passam em universidades, ou uma pessoa normal como eu posso passar? Eu passei. Eu posso fazer eu vou perguntar pro Bruno. Bruno, quantos gênios você conheceu ao longo da sua carreira universitária? Porque estudando assim, na minha cabeça aqui, eu não consigo encher uma mão. Não, eu consigo. No ITA eu conheci uns 4 caras lá que eram bem diferentes. Porque tem diferença, tá? O Bruno estudou no instituto, referência, né, de engenharia Mas e tal. era 4. Então, mas olha a quantidade que ele conhece, 4. Eu não consigo, eu acho que, colocar na minha mão nem 4. Pessoas, assim, que são gênio mesmo, né? Que a gente convive e fala assim, não consigo nem acompanhar uma conversa com essa pessoa. Eu tô escrevendo o nome aqui dos caras que eu lembro. Porque passar o Instagram deles. Eu acho que essa é uma pergunta importante das pessoas saberem. Assim, quanta gente você conhece? Porque se for para dentro de um campus universitário, vai ser difícil achar. Mas gente comum, assim como você. É muito mais esforço, Bruno, né? Olha, eu tô montando a lista aqui, achei 3. É uma característica que a gente sabe que o universitário da universidade pública tem. E isso é um dos pontos, assim, mais considerados também nos processos seletivos, é que é uma pessoa resiliente, que não desiste, que não tem medo de enfrentar processos difíceis, desafios, e que é muito esforçado. E isso não é uma característica de um gênio. Não, assim, um gênio... Geralmente, inclusive, os gênios são preguiçosos. São. Os gênios... Pensa nos gênios que vocês Mas não é porque conhecem. não é porque a pessoa é preguiçosa que ela é gênio, não. Não é... Não é essa... O gênio, uma das características do gênio é ser um pouco, assim, preguiçoso. Ele é uma pessoa ótima para ter a ideia, iluminar as outras pessoas... E as outras pessoas executam, mas ele não é uma pessoa muito esforçada. Inclusive, se ele puder ter a ideia e voltar para a caverna dele, melhor. Ele prefere. Os que eu conheço aqui preferem. Ó, tem um, inclusive, que estudou comigo, que... É muito engraçada essa história. Que eu virei para ele e falei assim, ô João, você podia dar uma aula lá para os meninos da turma ITA, que é uma aula de aprofundamento e tal. A gente está com uns alunos lá que são de aprofundamento e poxa, se eles aprendessem a pensar do jeito que você pensa, ia ser muito mais fácil para eles na prova. Aí ele falou assim, eu não sei, né, porque às vezes na turma ITA tem um perfil, ele falando, tem um perfil muito variado, tem uma galera mais esforçada, mas o pessoal tem dificuldade, eu não sei explicar, assim, o meu nível é mais alto, né? Porque ele é de um nível muito mais alto, e ele sabe disso, eu gosto de coisa mais complexa e tal. Eu falei, não, João, mas os meninos que eu selecionei, você não vão ser todos também, eu vou pegar os melhores alunos da turma ITA, né? Porque ele estava com medo de explicar de um jeito muito complexo para os alunos. E o pessoal não acompanhar. E ele falou assim, cara, eu vou explicar para eles e eles não vão acompanhar. Aí eu virei para ele e falei assim, João, deixa eu te falar uma coisa. Não são todos os alunos, eu vou selecionar os melhores alunos. Eu consigo te garantir que os alunos que eu vou selecionar, eles estão pelo menos no nível que eu estava quando eu entrei no ITA. Aí ele virou e falou assim, no nível que você estava? Eu falei, sim, é. Ele falou assim, eu andei dando uns cursos aí, eu já consigo explicar umas coisas mais básicas, assim.
Pra você ver que eu não era gênio. Então, assim, esse cara, na minha visão, ele é gênio. Ele é gênio. Né? Tem esse cara que é muito gênio, assim, e ele, pô, é bem diferente dos outros. Então, assim, não precisa ser gênio. E muito menos para passar no ITA, né? Esse cara a gente se conheceu no IME, quando a gente passou no IME, foi lá e tinha umas competições de matemática que a gente participava. E a gente conviveu muito durante o ITA, a gente morou junto. Ele teve bastantes oportunidades para avaliar a minha capacidade intelectual, né? Peraí, professor, você falou passou no IME, é no ITA, né, no caso? Não, é porque eu passei nos dois. Nos dois. Eu passei no IME, o João também. Aí a gente se conheceu lá no IME. Né? Na prova? Não, na adaptação lá. Eu fiz a adaptação no IME. Aí depois a gente foi junto pro ITA. Né? E lá no ITA a gente conviveu bastante. A gente chegou a morar no mesmo apartamento e tal. Então ele teve várias oportunidades de avaliar a minha capacidade intelectual. Inclusive, ele foi da minha turma um ano. Um dos caras mais gênios que eu conheci. Por que ele não foi da minha turma nos 2 últimos anos? Ele tomou bomba. E eu avancei. Por que ele tomou bomba? Teve uma vez que a gente chegou na prova e o professor falou assim: gente, eu vou fazer o seguinte. Todo mundo foi muito mal na prova. Então, para ajudar vocês, eu vou dar 10% a mais da nota de cada um. Aí, o pessoal que tirou 8 para cima, 9, ficou super feliz, né? Porque de 8 pulou para 8,8, de 9 pulou para 9,9. O pessoal que tirou 5, né, que era o meu caso, ficou assim, tá bom. Né? De 5 passou para 5,5 e o João começou a rir. Rindo. Aí, de que você tá rindo? Ele falou assim, eu tirei 0. Nossa. Por que ele tirou 0? Porque ele não tinha estudado nada. Ele dormiu em todas as aulas. E ele não estudou antes. Como que ele estudava para a prova? Ele era muito bom em matemática. E no primeiro ano do curso de engenharia, no primeiro e no segundo ano, a gente explicava as coisas para ele. 1 hora antes da prova, mais ou menos. Ele fazia as associações malucas dele lá e chegava na prova e tirava 9, 10. Sem estudar. 1 hora antes. Ele estudava. Do jeito dele. A gente explicava para ele como é que as coisas funcionavam. Ele não tinha nem lápis. A gente emprestava para ele uma caneta para ele fazer a prova. E ele foi muito bem no primeiro ano, no segundo ano. No terceiro ano, tinha algumas matérias da engenharia eletrônica que eram muito parecidas com matemática. Então a gente explicava para ele e ele ia lá e se virava. Ele estudava um pouco um dia antes, um pouco e tal. Mas nessa matéria, como o professor era mais bonzinho, o livro que o professor usava era muito fininho, ele não estudava nada. E essa matéria tinha muita coisa de matemática também. Mas o jeito que era ensinado era uma roupagem assim que era de engenharia eletrônica. E precisava entender um pouco a parte de engenharia eletrônica de eletrônica para poder aplicar. E ele não assistiu nenhuma aula, não prestou atenção em nada. Ele chegou lá e tirou 0 na prova. Qual que é a lição disso? O gênio sem informação e sem treino, ele é igual a qualquer um. Na verdade, ele é igual a qualquer um sem treino, sem informação. Então, assim, a pessoa que foi summa cum laude no ITA, que é a pessoa que tem aproveitamento acima de 90%, 95%, que eu conheci lá na minha turma, teve 2. Nenhum deles era gênio. Eles estudavam, eles prestavam atenção nas aulas, anotavam tudo que o professor falava, né? Faziam lá os resumos toscos deles e tal, para entender tudo. Todos os dias eles estudavam um pouco e eles também estudavam antes da prova. E eles estavam sempre ensinando o que eles aprendiam para os outros. Aí eles formaram no ITA com o louvor máximo lá, que é média acima de 95%. Mas não é gênio. E dentro da universidade, né? Não precisa ir para dentro da universidade, não. Olhar os profissionais aí que a gente conhece que tem sucesso, né? Se você pesquisar sobre o histórico desses profissionais, né? Desses grandes nomes aí do Brasil, você vê que os caras são trabalhadores, esforçados, que eles sabem trabalhar com processos, seguir processos muito bem
desenhados. Então, assim, não são pessoas que... Porque o gênio é aquela pessoa que, assim, parece até que ela tá fora do, do mundo real, O né? gênio vive muito de lampejo, né? Sim, mas assim, nada contra os gênios, tá, gente? Mas o gênio é aquele cara que ele... O lampejo que o Bruno tá falando é o cara que ele vai ter uma ideia brilhantérrima e que se tiver gente para executar para ele, que como eu falei, geralmente os gênios não são bons executores, eles são pessoas com ideias muito boas, mas precisa de pessoas para executar para eles. Então, se não tiver ninguém para executar aquela ideia, para comprar aquela ideia, a ideia morre. Agora, né, as pessoas que são esforçadas, né, que seguem processos, que buscam resultados e entregam resultados, essas pessoas perduram muito. E é interessante que esse negócio de entregar resultado é um negócio que você entrega num nível, aí quando você alcança aquele nível, você já quer entregar num nível maior. E aí você vai viciando em cada vez subir um degrau maior na sua entrega de resultados. E aí que você vê esses caras estourando. O resultado é ganhar dinheiro, criar empresas gigantescas, né? Parece que o Google não precisa aumentar mais. Vai lá e pergunta pro cara que tá trabalhando no Google. Vai lá e pergunta pro CEO do Google, entendeu? O cara tá olhando pro próximo degrau já. Então, assim, características de pessoas que passam na universidade pública e que se tornam bons profissionais são pessoas esforçadas, trabalhadoras e que sabem olhar as oportunidades. E assim, eu posso falar isso com bastante segurança, porque eu sou uma pessoa muito boa de execução. Uma pessoa me explica como é que faz um negócio, me fala qual o objetivo que é e me dá um processo para seguir, eu sou muito bom para fazer isso. E tem um tipo de pessoa, uma categoria de pessoas que está predestinada a ser bem-sucedida na vida. Lá no ITA, a gente tinha uma associação dessas pessoas. Chamava ABE. E todas as pessoas do ITA que eram dessa associação, hoje são a sigla muito... ABE. ABE. É uma categoria de pessoas que todos são muito bem-sucedidos. Eu posso até falar uns nomes aqui. Por exemplo, tem o Gustavo, que é um colega meu do ITA, que hoje tem um negócio que é tipo um banco, que gere bilhões de reais. Tem um amigo meu que também era da ABE, que é o Anderson, que trabalha com o mercado financeiro, fazendo coisas super importantes. Tem um amigo meu que também era da ABE, que é o Miguel, que trabalha com engenharia de ponta, fazendo circuito muito moderno. Tem um outro amigo meu, que também era da ABE, que começou a trabalhar no ramo de petróleo. E hoje ele trabalha com data science para uma empresa da Noruega, que é o Leonardo. A gente encontrou ele em Barcelona uma vez. Tem até uma entrevista com ele. Esse pessoal da ABE, e essa ABE é uma associação que tem em todas as faculdades. Toda faculdade, quando você fala assim, você é da ABE, às vezes muda a sigla. Mas quando fala, você é da ABE, e explica a sigla, eu falo assim, não, eu era dessa associação. E todos os bem-sucedidos eram dessa associação. É uma associação. E a pessoa pode entrar no espírito dessa associação antes de entrar na faculdade, que ela vai naturalmente se tornar uma pessoa bem-sucedida. A gente tinha até uma camiseta da ABE no ITA. Sabe o que significa ABE? Não, a gente tá aqui esperando. É por isso que eu perguntei a sigla ABE. Eu achei que você ia falar É a Associação dos Burros Esforçados. Nossa. Essa galera é fora de série. Pode perguntar para qualquer uma pessoa na faculdade, assim, uma pessoa que é muito bem-sucedida, se ela fazia parte da Associação dos Burros Esforçados. Você vai ver que a maioria das pessoas bem-sucedidas era dessa associação. Cada faculdade tem um nome, mas tem. Lá no ITA, a gente tinha uma camiseta da ABE, que era um burrinho saindo de dentro de um círculo, assim, escrito ABE. Para mostrar para os gênios, olha, eu vou dar certo. Tem várias provas, até o assim, diretor de que tá rindo lá, ó. Que o esforço
ele eventualmente vence o talento. Né? O melhor jogador do mundo hoje, de futebol, não é o mais talentoso. É o mais esforçado. O Lewandowski não é o mais talentoso, mas ele está bem na parte física. Já tem até uma ideia ali, ó, para uma hashtag, ó, quero ser a BR. Pronto aí. Eu se fosse falar assim, já sou a BR. Já sou a BR. Eu colocaria, já sou a BR, entendeu? Minha hashtag é essa, já sou a BR. Porque essa não tem jeito, a pessoa sabe que ela precisa aprender, ela sabe que ela precisa evoluir, e ela busca um jeito de evoluir, e um caminho que ela só tem que se esforçar. O Kobe Bryant, que faleceu, foi um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Ele explicou o motivo do sucesso dele. Tem um vídeo dele na internet que ele explica. Ele falou assim, cara, eu acordava todos os dias 4 horas da manhã para treinar. Enquanto todo mundo que eu conheci na faculdade treinava... começava a treinar 9 horas e parava 4 horas da tarde. Então, o que ele fazia? Ele explicando qual que era o raciocínio dele. Eu vou acordar às 4 horas da manhã para treinar, vou treinar de 5 às 7. Não, ele falou, eu vou treinar de 5 às 8, ele estava na faculdade, eu vou treinar de 5 às 8, tomar o meu café da manhã, aí depois eu vou treinar de 9 ao meio-dia, aí eu vou almoçar, aí eu vou treinar de 14 às 17, né, que é igual todo mundo. Então ele tinha um período de 5 às 8, um período de 9 ao meio-dia, um período de 14 às 17, e ele ainda treinava de 19 às 21. E aí ele dormia. O que ele pensava? E ele fala isso no vídeo. Ele falava assim, ó, todo mundo treina 6 horas por dia. Eu, Kobe Bryant, vou treinar 6 horas por dia, mais 5 horas por dia. Isso na semana dá 25 horas a mais de treino. Ao longo de 50 semanas, dá 1.250 horas a mais de treino. Deixa eu ver se eu fiz certa a conta. 0, é isso mesmo. Ao longo de 4 anos, dá 5.000 horas a mais de treino. Ao longo de 10 anos, dá 10.000 horas a mais de treino. Do que qualquer jogador. Aí ele fica melhor que os outros. Com certeza. É o esforço. Ele entendeu rapidamente que se ele acordasse mais cedo para treinar e ficasse treinando até mais tarde, ele ia ganhar. Ah, Bruno, quem mais fez isso? Rogério Ceni, goleiro. Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. O pessoal deve procurar aí no Google, vai achar. Ele chegava todo dia mais cedo e saía todo dia mais tarde para treinar a falta. É o maior cobrador de falta do Brasil, um dos maiores do mundo. Cafu, o maior campeão com a seleção, o cara que mais jogou na seleção brasileira, ganhou 2 vezes a Copa do Mundo, participou de 4 finais de Copa do Mundo. Foi eliminado em 5 peneiras antes de entrar na primeira. Não sabia cruzar. Ficava todo dia depois do treino com o Tele Santana treinando cruzamento. Tele Santana, um treinador que teve, Cafu, se você aprender a cruzar, você vai ficar muito bom. Você corre, que é uma beleza. E marca também. Então você vai aprender a cruzar. Aí você vai no final e vai cruzar. Resultado, 4 finais de Copa do Mundo. Nada resiste ao trabalho. Professor, o senhor falando assim... Primeiro eu queria falar que tá muito engraçado o pessoal colocando aqui já sou a BE, porque eu lembro da sigla e dá uma vontade de... Eu podia fazer uma montagem, você pede o designer pra fazer lá, Kelly. Depois você pede, você tem contato lá com o designer, com o Matheus? Pede o Matheus pra fazer uma montagem com um burrinho, você desenha, você procura lá, orienta ele. E faz uma postagem no Instagram com a hashtag Já Sou BE. Eu quero vocês lá comentando. Inclusive, o Rafa tá aqui falando que não tem característica de ABE, não. Tem característica de gênio. Eu falei assim, olha, Rafael
Você tá que tá. Mas eu queria fazer um comentário, professor. Porque, por exemplo, tem uma menina aqui que quer fazer cinema, quer fazer direção, e é uma área que eu tô, né? E aí, é uma área que você olha assim, por exemplo, você tá assistindo uma série e você não vê um ator, você vê o personagem. Sim. Mas ninguém para pra pensar o quanto que aquela pessoa lutou pra chegar naquele nível que você não consegue mais ver ela. Você consegue ver uma outra pessoa que uma outra pessoa criou. E aí, por exemplo, quando Mas você tá vai... falando de quem? Do ator ou Do ator. da Do pessoa que tá ator. por trás das câmeras? Do ator mesmo. Quando você vê o personagem, você não vê ali, por exemplo, o Rodrigo, sabe? O Rodrigo Santoro. Você não vê vê. o personagem Você vê o dele. personagem dele. É. Você não vê ele. E aí, quando você vai ver ele no dia a dia, você até assusta. Mas como assim, gente? Eu te conheço tão Do bem. Xerxes. É, como assim? Já viu o filme dele lá, que ele participou do 300, 300. né? Aham, sim. Então. Mas qual que é a pergunta? Mas só que eu queria complementar. E aí, por exemplo, quando você vai uma apresentação de dança, de balé, que você vê aquelas bailarinas na ponta do pé. E aí você olha assim, cara, isso deve ser muito fácil fazer. Deve ser muito fácil. E você vai fazer, você não consegue. Mas por quê? Porque o esforço que aquela pessoa fez, a prática, todos os dias errando a mesma coisa, todos os dias errando, todo dia errando, um dia ela vai acertar. E um dia ela vai conquistar aquilo, né? Só que Então- tem um... Ah, desculpa, você terminou. Não, pode falar. Então, aí vamos voltar. A gente está falando de cursos concorridos na universidade pública, né? Se você for olhar os rankings de concorrência, cinema, artes cênicas não estão entre os mais concorridos. Não. Mas é uma questão que a Sabe por aluna quê? colocou aqui. Por quê? Porque é muito mais difícil ser um artista de sucesso, ser um cineasta de sucesso, ser um ator de sucesso. É muito mais difícil. O esforço envolvido é muito maior. E as pessoas, elas não gostam muito das coisas mais difíceis. A sociedade até gosta muito do ator, do cineasta, mas não valoriza tanto quanto deveria. Aí, quando você entra em alguns cursos, né, que são os mais concorridos, tipo medicina, engenharia e direito, como a sociedade precisa muito dessas pessoas e percebe que precisa, todo mundo precisa do artista, da cultura. Faz muita diferença na vida da pessoa. O lazer faz muita diferença na vida de um povo. Ter uma cultura boa, ter bons artistas. Mas as pessoas não percebem isso, porque é muito abstrato. É difícil de materializar. Agora, a falta de um médico, a falta de um engenheiro, a falta de um advogado, é fácil de materializar. É muito mais fácil você conseguir uma grande primeira oportunidade com um desses diplomas do que conseguir uma grande primeira oportunidade num programa que vai ser muito assistido. E sabe o que é mais difícil ainda do que conseguir uma primeira grande oportunidade? É conseguir uma segunda grande oportunidade. Exato. Porque um artista, quando ele vai na primeira tentativa, ele não está pronto. Ele não vai conseguir necessariamente aproveitar todo o potencial dele só com uma oportunidade. Ele pode errar. E a nossa sociedade tolera muito pouco o erro. Então, se você faz uma audição para geralmente, quando é alguma coisa artística, se chama de audição, né? O teste chama de audição. Você faz um teste, vamos falar de teste, e você não performa bem, é muito comum as pessoas colocarem um rótulo, sabe? E não dá uma segunda chance. Porque a sociedade não percebe o valor dessas profissões ainda. Principalmente a nossa, que ainda é muito subdesenvolvida. Mas, para médico, engenheiro e advogado, eles vão dando muita chance. Por quê? Porque não tem um profissional, tanto que deveria, não tem dos outros também, não tem o tanto que precisa, mas a necessidade é muito grande, sabe? A imediata, assim, bate muito na pessoa. Todo mundo precisa construir uma casa, todo mundo precisa de um equipamento eletrônico, todo mundo precisa de tratar da saúde, todo mundo precisa de resolver um problema judicial.
Agora, quando falta o dinheiro, a primeira coisa que as pessoas cortam é educação, lazer, elas começam a cortar nessas coisas assim enfim, que não é tão palpável, sabe? Então, quando um dos motivos desses cursos serem muito concorridos, medicina, engenharia e direito, é porque é tipo investir na renda fixa. Vamos pensar, fazer uma conta? Bem simples aqui, vou tentar simplificar. Eu fiz medicina. Faz de conta que eu fiz medicina. Não, vou pegar engenharia, vai. Eu fiz engenharia. Fiquei lá 5 anos me ferrando na faculdade de engenharia. Investi no cursinho, me matriculei no quadro, fiz 1 ano de cursinho, fiz tudo que tinha que fazer, virei faixa preta, falei com o meu tutor, fiz o que o tutor mandou, passei. Então foi 1 ano de cursinho. Aí eu vou fazer os 5 anos da faculdade. Nesses 5 anos da faculdade, eu vou conseguir ganhar um dinheiro ali com estágio e tal, que eu vou ser dono da minha própria vida. Mas vamos supor que, esse dinheiro é de sobrevivência. Mas aí eu formei como engenheiro, vou ganhar quase 10 mil por mês. 10 mil por mês, juntando isso no ano, dá 120 mil. Se eu for um profissional que faz as coisas direitinho, que vai lá e faz o meu trabalho, cumpre o que é desejado, posso até cometer alguns erros, eu vou ganhar pelo menos esses 120 mil a vida inteira. 120 mil. Vamos pensar um investimento que a gente faz aí, uma renda fixa, um investimento top, que vai te dar 120 mil por ano, você tem que ter investido pelo menos 1.200.000. A taxa de juros está muito, tipo 2 milhões. Você precisa investir 2 milhões. Se você tiver 2 milhões investido lá no fundo do Gustavo, lá desse amigo meu, você vai conseguir 120 mil de rendimento por ano. Então, existe uma profissão, e, na verdade, algumas profissões, que se você ficar 5 anos ali fazendo tudo que tem que fazer e depois continuar seguindo a sua profissão direitinho, vai voltar para você, tipo, 120 mil por ano. Tranquilo. Isso equivale a ter 2 milhões guardado no banco. É um investimento muito seguro. Certeiro, né? É um investimento certeiro, é um investimento de baixo risco. Quem não quer o investimento que dá muito retorno e o risco é baixo? Por isso que a pessoa vai para a universidade pública. A universidade pública é um investimento de baixíssimo risco e altíssimo retorno. Porque, na média, quem faz um curso top na universidade pública está com a vida resolvida. E aí, né, Bruno? Eu acho que às vezes fica lá o pessoal pensando assim, mas qual engenharia? Gente, é qualquer engenharia, é arquitetura, é cursos que são, assim, diversos, né? Que abrem a mente da pessoa. Que abrem a mente da pessoa. A gente pode falar um pouco sobre uma engenharia que a Alissa tá perguntando aqui no chat. Rapidinho. É Lissa mesmo? Lissa é o nome dela. Por favor, ela tá assim, por favor, fala sobre o curso de engenharia de produção. Porque ela quer alguém que fez engenharia falando sobre esse curso. Lissa, eu vou deixar o Bruno te responder especificamente sobre engenharia de produção, mas isso aqui eu queria que você também entendesse, que é justamente para pessoas que estão com dúvidas como a Alicia. É qualquer engenharia, arquitetura, como é que eu faço? Gente, desde que seja numa federal, o que vai acontecer dentro das universidades federais? Eu vou ser repetitiva, porque isso é um ponto tão importante que, às vezes, que a gente vê que os meninos deixam passar, coloca em segundo plano, mas dessa discussão aqui foi uma das primeiras coisas que o Bruno falou, que é as melhores empresas, as melhores oportunidades de emprego, de estágio, e aí já inclui aí dentro estágio, né? Que é o trabalho que o aluno tem enquanto ele é universitário, elas vão surgir para os alunos de universidade pública. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, arquitetura ou engenharia de produção numa universidade pública, muito provavelmente você vai conhecer lá dentro pessoas que prestam serviço para as empresas que são referência na sua cidade, que se formaram naquele curso. Você vai
receber lá nos murais da faculdade os chamados das empresas para processo de seletivo, para estágio, para trainee, né? Trainee é o estágio ali já mais no final do curso universitário. Você vai ter contatos, por exemplo, a arquitetura mesmo. Eu conheço uma arquiteta que hoje ela trabalha numa grande empresa de arquitetura aqui de Belo Horizonte. Por que? Ela me contou, ela é minha vizinha de cima. Por que ela conseguiu o trabalho nessa empresa top de linha? Por conta daquilo que o Bruno falou. Porque a filha do dono da empresa fazia arquitetura com ela. E ela era amiga dessa menina. Fez amizade dentro da universidade. Então, o networking, né, a palavra bonita, networking, né, os relacionamentos que você vai poder desenvolver dentro da universidade pública vão te levar para os lugares que você quer ir. Né? E se você não for a pessoa que leva as outras também, né? Você pode estar aqui nos ouvindo e ser o filho do dono da empresa, né? Então, assim, mas os relacionamentos vão guiando ali, vão levar as pessoas para os lugares onde elas querem estar. Por isso que você já tem que estar num lugar onde você sabe que a chance de você encontrar alguém que vai estar numa empresa boa, que vai ter um vínculo, né? Que vai te garantir essa abertura de portas, é fundamental. Eu lembro quando eu estava desempregada em São Paulo, lembra? Eu não tinha tanta experiência, mas o pessoal, quem me contratou, falou assim, mas você fez universidade pública, né? Tipo assim, você fez universidade pública, você vai conseguir fazer... Você vai conseguir aprender a fazer aqui. A primeira oportunidade você vai ter. Entendeu? A primeira oportunidade você vai ter por ter feito universidade pública, independente do curso que você fez. Você mesmo, Kelly, um dos motivos de você ter sido contratado. A gente já falou isso aqui outras vezes. Quase nada a ver minha área de formação, né? Com o meu trabalho hoje. É uma questão que eu fico pensando. Mas fala, professor. O de hoje não, mas você não entrou aqui nessa posição. Verdade. Viu? Cara, depois conto minha história para vocês. Mas fala aí, professor, sobre engenharia de produção. Então, engenharia de produção, né? O que acontece? No curso de engenharia, a gente tem no primeiro e no segundo ano algumas matérias que elas funcionam como anabolizantes cerebrais definitivos. O que isso significa? Imagina que você pudesse tomar alguma coisa que te deixasse definitivamente mais inteligente. 2 vezes mais inteligente do que você é. Né? Que colocasse ferramentas no seu cérebro que te desse uma capacidade maior de resolver problemas, de fazer análises, que te desse uma capacidade de imaginativa maior, de olhar para o mundo que está ao seu redor e ver mais de uma dimensão nesse mundo. Então, quando a gente olha para o engenheiro, ele aprende no primeiro e no segundo ano da faculdade uma série de ferramentas matemáticas que fazem ele enxergar o mundo de uma forma mais ampla do que os outros. Que é basicamente cálculo. Ele aprende vários tipos de cálculo e tal. E isso faz ele dá para ele uma capacidade de abstração maior, de resolução de problemas, de conseguir pegar problemas e quebrar em problemas menores. Então, assim, cálculo é uma coisa que muda a cabeça de qualquer pessoa. Tem várias outras coisas que mudam, né? Tem algumas que mudam, eu não sei, porque eu nunca estudei essas coisas. Mas cálculo eu sei que muda. Uma pessoa que sabe cálculo, ela pensa de um jeito diferente. Deixa eu só contar uma historinha que ele me falou isso quando eu estava na faculdade. O que eu fui fazer? Cálculo. Na faculdade? De biologia. Tinha uma matéria lá que tava pra fazer. Matéria, eu fui Achei que era aquelas matérias de extensão que você faz. Não? Não, extensão não estava dentro do currículo de biologia, eu fui lá e matriculei. Então, assim, o jeito de pensar da pessoa muda. Né? Ela desenvolve uma capacidade intelectual diferente das outras. E para muitas áreas é uma capacidade intelectual que dá vantagem. Né? E aí, o engenheiro de produção, no Brasil, ele resolve um problema que é crônico do nosso país, que é de
organizar a bagunça e criar processos que tornem as coisas mais eficientes. Olha só, aumentar a eficiência, isso vale para qualquer negócio. A gente trabalha num estúdio. Se virar para o dono do estúdio, a gente está aqui no estúdio hoje, virar para o dono do estúdio e falar assim, ó, tem um profissional que vai aumentar a lucratividade do seu negócio e vai tornar ele mais eficiente. Ele vai falar, eu quero. Se você chegar para o dono da padaria, ele vai falar, eu quero. Se você falar para o cara da multinacional, ele vai falar, eu quero. Todo mundo quer essa pessoa que organiza e que faz as coisas funcionar de forma mais fluida, que aumenta a produtividade. Porque o que é aumentar a produtividade? É você produzir mais usando o mesmo esforço ou produzir o mesmo tanto usando menos esforço. E esse esforço pode ser dinheiro, estresse, pessoas, enfim. Ele aumenta a produtividade. Tem um profissional, tinha até no início ali dos anos, no final dos anos 90, quem fazia isso era o administrador. O administrador fazia isso. Mas alguém descobriu que ensinar cálculo para o administrador e outras ferramentas de engenharia aumentava muito o poder de resolução de problema e de gestão do administrador. Então, eles montaram um curso que unia administração e engenharia. Muito aplicado à fábrica, começou com fábrica. Mas hoje, se você tiver um diploma de engenharia de produção em uma federal, em uma universidade pública boa, você consegue a primeira entrevista. Ponto final. Se chegar aqui para mim amanhã 10 currículos de engenheiro de produção da UFMG, do Cefet, da Federal de Ouro Preto, vou falar só as daqui, né? Da UFMG, Cefet, Federal de Ouro Preto, Lavras, fala mais uma aqui de Minas, acho que tem essas 4. Eu cancelo todas as minhas reuniões para entrevistar essas pessoas. E se forem todas boas, eu arrumo um jeito de contratar as 10. Porque são engenheiros que sabem fundamentos de administração, eles sabem fundamentos de engenharia, eles sabem fundamentos de administração. E se eles forem da ABE, né, eu sei que eles conseguem aprender qualquer coisa. ABE é... Eu tô achando que vai ter um monte de gente aí agora, ó, trocando para engenharia de produção. Legal. Sabe, o B da ABE é burro, né? Associação dos Burros Esforçados. E tem uma palavra que combina muito com burro e que começa com a letra C. Vou começar a falar, você vai conseguir terminar. Que é burro de... Carga. Esse profissional que consegue carregar muita coisa e cumprir a missão e ir até o final, porque é isso. O burro de carga, você coloca uma carga nele pesada e ele vai do ponto A até o ponto B e ele pode desmaiar no final, mas ele cumpre a missão. Burro não desmaia no final. O burro não desmaia no final. E é muito fácil achar... Tudo bem, eu usei uma palavra, um conjunto de palavras feias aqui para chamar a atenção para uma palavra muito bonita, que está muito na moda, mas é pouco praticada. O que a gente pode dizer de um burro de carga é que o burro de carga é resiliente. É muito comum encontrar engenheiros, não estou dizendo que não é nas outras áreas, mas é muito comum encontrar engenheiros de produção resilientes. Porque para a pessoa passar os 2 primeiros anos da faculdade de engenharia direitinho, fazendo cálculo, ela tem que ser resiliente, porque é uma mudança muito grande de paradigma. Para levar a faculdade de engenharia até o final, com toda a cobrança que tem, ainda mais numa pública, ela tem que ser resiliente. E eu sei que quem faz engenharia bem direitinho, eu acho que isso vale para várias profissões, tá? Mas eu vou falar mais da engenharia, que é o que eu conheço mais a fundo. A pessoa tem a capacidade de aprender qualquer coisa, porque ela é esforçada. Então, em vez de falar que eu sou da associação das pessoas resilientes, eu prefiro falar que eu sou da associação dos burros esforçados, entendeu? Mas é que quando você fala assim, eu sou da ABE,
Fica até parecendo alguma coisa chique. Às vezes Fica, você não nem fica? fala Mas é o chique, significado. né? Aí depois você fala o significado, aí todo mundo... Nossa! Como assim? Eu achei muito engraçado o pessoal colocando a Se hashtag alguém aqui. virar e falar assim, Bruno, você é muito burro. Eu falo assim, e eu sou muito esforçado também. Toma cuidado. Sai da frente que foguete não tem ré, não dá ré, não. Você já viu Até essa que dá expressão? já. Dá? Gente, Os engenheiros lá os que trabalham com engenheiros Elon tão dando Musk um já jeito descobriram lá um do jeito Elon de Musk. foguete dar ré. Ô, gente, então vamos Já dá cortar ré. essa frase. Meu irmão fala isso Pode cortar. direto. Ô, Kelly, sai da frente que foguete não der ré. Porque, É. tipo assim, dá a intenção que, assim, cara, Aqui. vou ir com toda a força e Foguete. aquele objetivo é meu. Então, coloca burro. Burro. Burro, burro não dá ré, não. Ele vira. Mas ele não dá passa. Sabe quando fala que burro empaca? Por que ele empaca? Porque ele não dá ré. Cavalo dá ré, cavalo anda pra trás. Burro não. Burro não. Gente, olha aí, aprendendo várias coisas com o animal que as pessoas têm muito preconceito. Então, olha E eu só. tenho dá orgulho ré. de carregar isso. Burro não dá ré. Eu gostei disso. Eu Sou também. burro e sou esforçado. Também. Gostei da resposta. Professores, quando a gente fala sobre aprovação em universidade pública, as pessoas sempre colocam algumas objeções. Tá. Isso é certo, isso é fato, né? Uhum. Uma das objeções é: não é um lugar para mim, pois eu não tenho uma base boa e não vou conseguir passar. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Não vai conseguir passar ou vai passar aperto na faculdade? Que tem gente que tem essa visão também, né? São duas, A né? base é ruim, eu vou A questão passar é, aperto tem na que conseguir faculdade. passar primeiro para depois passar dificuldade na faculdade. Mas se Inclusive- passar na faculdade, se passar no vestibular, não vai passar aperto. Esse que é Não. o ponto que eu ia O trazer. vestibular já faz essa seleção. O vestibular vai fazer esse processo de selecionar quem já está com a base suficiente para aguentar o ritmo da faculdade. Vai passar aperto só porque Então, é puxado mesmo, mas todo mundo vai passar. Então, o primeiro desafio, a primeira preocupação não é com o primeiro ano da faculdade, é passar no vestibular. Se conseguir passar o vestibular, inclusive, né, o nosso tema, por que é tão difícil passar em alguns cursos na universidade pública? A universidade pública já seleciona há muitos anos o aluno que vai entrar nela. Então, a prova deles, né, já cria um sistema que filtra a pessoa que vai conseguir dar conta da pancada depois. Entendeu? Então, se a pessoa passar, assim, ela pode não dar conta por motivos que vão surgir após ela ter passado. Mas ela é física e psicologicamente uma pessoa preparada para estar naquele ambiente depois que ela passa. Então, assim, primeira preocupação tem que ser passar no vestibular. E essa questão da base, né, a gente precisa lembrar, e eu vou falar bastante sobre isso no Você na Universidade Pública, a gente precisa lembrar que a nossa educação ela não é boa o suficiente para as pessoas passarem na universidade pública direto do ensino médio. Por quê? Principalmente nos cursos mais concorridos. Para você passar num curso muito concorrido na universidade pública, você precisa tirar mais de 700 do Enem. E se for medicina, precisa tirar mais de 800. Acontece que nenhuma escola pública, segundo os dados mais atuais do Enem, ultrapassa a média de 700 pontos no Enem. E acontece que nenhuma escola pública, segundo dados do Enem de 2019, ultrapassa a média dos 700 pontos no Enem. E no caso das escolas particulares é 1,5%. E menos de 0,5% das escolas particulares ultrapassa os 800 pontos no Enem. Isso significa o quê? Que todo mundo sai da escola, né? Porque 98,5% estatisticamente é praticamente todo mundo, né? Se você falar que tem 98,5% de chance de alguma coisa acontecer, é líquido e certo que vai acontecer, né? O que não acontecer vai ser a exceção da exceção. Então isso mostra que como
praticamente ninguém, né, nenhuma escola entrega aos alunos prontos para passar na universidade pública, num curso concorrido, isso significa que todo mundo tem a base muito fraca. E tem mesmo, entendeu? A base muito fraca. Principalmente em matemática e português, que são as que mais contam. O que isso significa? Né, tem um ditado aí que... Não vou usar esse ditado porque eu acho que ele não é muito bom, mas quando você está numa situação que todo mundo está mal, se você fizer alguma coisa para passar na frente dessa galera, você vai conseguir passar na frente. Mas tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Quando eu comecei a estudar para o ITA, 1 ano e meio, 2 anos antes de passar no ITA, eu não sabia equação do 2º grau direito. E eu passei. Mas é porque tinha a galera que estava concorrendo comigo estava muito fraca. E hoje tá fraco do mesmo jeito. Né? Tudo bem que a galera que está concorrendo mesmo pela universidade pública, que é um pouquinho de gente, mas que dá ali uns 3, 4 por vaga, dos que estão concorrendo mesmo. Porque assim, na USP tem mais de 100 pessoas concorrendo para uma vaga de medicina. Mas quem concorre mesmo é quem vai para a 2ª fase. Ou quem quase vai para a 2ª fase. E a gente está falando de 3, 4, 5 por vaga. Essa galera está se esforçando já. Né? Mas ainda assim, praticamente ninguém tem base boa. Então dá para a pessoa correr atrás. Se ela correr atrás, ela consegue. Não é igual virar artista, que tem um monte de gente querendo, um monte de gente correndo atrás, e assim, só tem um pouquinho de vaga. E que você vai conquistar essa vaga se alguém te der uma chance. Tem muita questão de chance, de sorte. Entendeu? No caso da faculdade, tem muito mais vaga para entrar num curso concorrido na universidade pública do que para se tornar um grande artista. E tem muito menos gente querendo isso. Entendeu? Tem muito menos gente querendo isso. Entendi. Ô, professor, uma questão que eu pensei que um raciocínio meu é que a pessoa ela tem que aceitar que ela é da ABE, né? Aceitei que eu sou da ABE, né? Se a pessoa abraçar isso, ela vai ser mais feliz. Aceitei que eu sou da ABE e vou correr atrás disso. Muda muito a mentalidade, essa aceitação, porque as ações que a pessoa tem que fazer depois que ela aceita que ela é uma burra esforçada, né? E, gente, nesse contexto aqui que a gente está falando, todo mundo já entendeu que a gente não está xingando ninguém, né? Então, quando a pessoa entende, tá, eu sou burra e eu sou esforçada. Então, eu sei que tem coisas que eu vou ter que fazer e que eu vou conseguir alcançar, já que eu sou esforçada, para eu conseguir passar no vestibular. E é gritante, eu já falei isso em outras conversas, sempre falo com os nossos alunos. O processo de seleção do vestibular começa quando a pessoa decide que vai fazer o vestibular. A seleção não acontece só no dia da prova. Então, quanto mais cedo você virar sócio da ABE, mais rápido vai estar na universidade pública. Isso é fato. O pessoal está comentando aqui que a aula hoje está muito produtiva e tá mesmo, viu? Lembrando que nós estamos falando sobre por que é tão difícil passar em uma universidade, em alguns cursos, tá? Na universidade pública. E a gente já falou, só um minutinho aqui, pra gente fazer meio que um resumo, que é o seguinte. A gente já tem algumas conclusões para quem não está aqui, né? Por que é tão difícil passar alguns cursos na universidade pública, principalmente medicina, engenharia e direito? Porque esses cursos são muito concorridos. Por que eles são muito concorridos? Porque a prosperidade de quem faz um curso desses é alta. As pessoas que fazem esses cursos conseguem prosperar em vários aspectos, tanto na parte financeira quanto na parte pessoal, de realização profissional. E o risco associado a uma dessas formações é baixo, porque a sociedade precisa muito desses profissionais. Né? Então,
investir em uma formação boa, numa boa universidade pública, é um investimento de baixíssimo risco e alto retorno. Resumindo, difícil achar um médico pobre. Vocês estão anotando essas frases de efeito? Espero que sim. Então vamos lá, professor. Eu tô aqui com uma objeção e a Ana Carolina tá colocando essa objeção toda hora que eu vou ter que falar ela. E a gente tá andando junto, tá, Ana? Porque ela já tava anotada aqui comigo. Mas eu vou usar a objeção dela, olha. Tenho 23 anos e me sinto culpada e atrasada porque ainda não fiz a faculdade. A objeção não é lugar para mim, porque já passou o meu tempo e eu vou demorar muito para entrar na faculdade e conquistar os meus sonhos. Quer falar, Lu? Ou eu posso falar? Pode falar, eu posso complementar. Então, aí é o seguinte. Só para sinalizar, eu entrei com 21, né? Muito diferente de 23, eu também entrei tá? com 20. Eu entrei com 20 no FMG, mas 21 no ITA. Não é tão diferente assim, não. Assim, o melhor jeito de resolver esse problema, né? Porque quando a gente está falando de culpa, ou a gente vai lá e faz um tratamento com um psicólogo para conviver com essa culpa até não sofrer mais dessa culpa, ou a gente simplesmente elimina a culpa. No caso, como que ela chama? Ângela? É a Ana. Ana. No caso da Ana, ela falou que ela se sente culpada porque ela ainda não entrou na faculdade. Então, o jeito mais fácil dela acabar com essa culpa, vai ser muito mais barato até do que fazer um acompanhamento psicológico, é entrar na faculdade. Se ela investir aí esse 1 ano que ela tem para entrar na faculdade, ela acaba com essa culpa, porque ela já entrou. Né? Aí entra o outro ponto que pode pesar para a Ana e vai pesar para outras pessoas, que é a questão de ter que trabalhar. A questão de ter que trabalhar. Primeiro, a faculdade ela vai te dar uma rotina que te permite trabalhar. Não vai ser uma dedicação integral igual do trabalho, que você tem que ir lá 8 horas por dia e tal. Então a faculdade te permite isso. Além disso, a faculdade vai te dar uma autoridade, que vai te dar outras oportunidades para ganhar mais dinheiro. Por exemplo, quando um professor de aula particular hoje, ele ganha tranquilamente, dando aula pela internet, R$50 por hora. Né? Uma pessoa que para alguém que não está na faculdade, ganhar R$50 por hora é mais difícil. Esses dias eu contratei um editor de vídeo que ele faz medicina. Ele aprendeu a editar vídeo, sei lá, deve ter pegado uns 3 semanas, aprendeu a editar vídeo. Eu lembro que o trabalho que ele fez para mim demorou 3 dias para ele entregar o trabalho todo, porque era bastante vídeo para editar, mas ele trabalhou no final de semana e eu paguei para ele R$5.000. Trabalho de 3 dias. Quando ele falou para mim que ele fazia medicina na Federal do Rio Grande do Norte, eu falei assim, opa, é um editor de vídeo que entende o que eu faço? Cara, deve ser inteligente, né? Porque passar na Federal do Rio Grande do Norte é difícil. Ele falou assim, não, eu edito para você, é tanto e tal, não sei o quê. Eu falei, bem, pode editar. Então, assim, a faculdade ela vai te dando outras formas de ganhar dinheiro. Então, a culpa. Passa logo na faculdade para resolver esse problema da culpa. Se for uma culpa que é com você, aí você resolve desse jeito. Se for alguém que tá te enchendo o saco, você fala com a pessoa pra catar coquinha. E toca a sua vida, entendeu? Mas o jeito mais fácil de resolver a culpa é passar. E fica tranquilo, ó. Na universidade você vai ter muito mais oportunidade de ganhar dinheiro do que fora da faculdade. Respondida, Ana? Espero que sim, tá? Professores, qual o jeito errado de passar na universidade pública? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Não faz sentido essa pergunta. Desse jeito não entendi, não. Uai. Talvez o jeito errado de se preparar, não sei. Ficou esquisito, né? Qual o jeito errado de passar numa universidade pública? Não. Ficou estranho. Vamos cortar essa pergunta. Talvez o jeito errado de vencer essa dificuldade de passar na universidade pública. Sim. Pode ser essa? Pode. Porque o jeito errado de vencer a dificuldade de passar na universidade pública é quando que a gente vai vencer a dificuldade de passar na universidade pública? Quando a gente passar. Aí superou a dificuldade. Tem muita gente que opta
vou entrar na universidade pública de qualquer jeito, mesmo que seja na minha segunda ou terceira opção. Esse é um jeito errado de passar na universidade pública, ou de vencer essa dificuldade de passar na universidade pública. Por quê? Porque é uma conta que uma hora vai chegar para a pessoa. Porque quando ela estiver ali no meio do curso, vier uma prova difícil, os colegas todos empolgados com aquele desafio, ou vier um trabalho difícil, a pessoa não estava querendo fazer aquele curso. Entendeu? Ela vai, poxa, eu queria estar ali, ó. Por exemplo, eu adoro matemática, mas eu não queria fazer matemática, eu queria fazer engenharia, porque eu queria alguma coisa mais prática, assim, né? Eu gosto de abstração, mas eu também gosto de coisa prática, pôr a mão na massa. Meu perfil, minha característica, né? E aí, se eu ficar só na matemática, eu vou ficar triste. Vamos pegar da medicina, que é mais fácil. A pessoa queria fazer medicina, mais fácil de explicar, né? Não é mais fácil de passar, não. A pessoa queria fazer medicina, mas por algumas cargas d'água ela aceitou um curso que não é medicina. Né? Tem muita gente que não consegue passar em medicina e fala, não, vou fazer enfermagem. Vai fazer enfermagem. Beleza, enfermagem é uma coisa maravilhosa, é lindo e tal, né? O trabalho do enfermeiro é super importante, hoje tem ficado cada vez mais importante, tem ido muito para uma área gerencial, mas é diferente do trabalho do médico. Então, a formação que o enfermeiro vai ter durante a faculdade é diferente da formação do médico. A pessoa vai estar lá assistindo às aulas de enfermagem, sei lá, estudando matéria de enfermagem de um jeito, e do outro lado está lá o pessoal estudando medicina. Ela sempre vai achar que era melhor. E aí, enquanto tem os colegas dela super animados com a enfermagem, com tudo que ensina no curso de enfermagem, as pessoas que quiseram estar fazendo enfermagem, vão estar se desenvolvendo, construindo relacionamento, montando aquela rede que vai dar oportunidade de entrar nos hospitais mais legais, entendeu? Montar a própria empresa da área de enfermagem e tal, diversas possibilidades, passar naquele concurso. O pessoal, naquele ânimo, ela vai estar assim, nossa, que povo chato, o pessoal da minha faculdade só fala nisso, não sei o quê. Ai, nossa, o pessoal de enfermagem eu odeio. É lógico, você queria fazer medicina. Então, o jeito errado, o principal é fazer um curso que não era o que você queria fazer. Entendeu? O jeito errado de vencer essa dificuldade de passar na universidade pública é esse. E deixa eu comentar... Desculpa, gente. Deixa eu comentar sobre um movimento que... Isso que o Bruno está falando é muito mais comum e muito mais fácil de fazer do que a gente imagina. Principalmente para alunos que já estão no seu 3º, 4º ano de vestibular. E que o sistema hoje, o nosso principal sistema de seleção para entrar na universidade pública hoje, que é o SISU, permite fazer muito bem. Uhum. Que é o aluno, com a sua nota na mão, ver que ele não está alcançando média, que não está ali brigando pela posição dentro do curso que ele queria, que o sistema do SISU permite ver, né? Em que posição que você está daquele curso que você quer e você consegue fazer uma troca. E aí ele vê que ele está perdendo a posição ali, por exemplo, na medicina, mas que ele tem nota de corte para enfermagem. Que ele está perdendo a posição ali numa engenharia muito concorrida, por exemplo, engenharia de produção, de computação, mas ele tem a nota de corte, por exemplo, uma engenharia civil. Aí o que eles fazem? Eles mudam. Então, assim, é muito comum, gente, e, assim, o cuidado que essas pessoas precisam ter na hora dessa decisão. Se você for uma pessoa de mente aberta, por exemplo, eu quero fazer uma engenharia, porque tem muito aluno que é assim, tá? Eu quero fazer uma engenharia. Aí tudo bem, essa pessoa tem nas mãos ali um mundo de cursos que ela pode aplicar na hora do SISU, várias universidades também, né? Mas uma pessoa que quer fazer medicina, fica mais difícil, é mais complicado. Eu quero fazer direito.
Ah, porque eu não tenho a nota de corte, mas eu tenho uma nota de corte aqui para fazer história. Eu vou fazer história. É nessa hora que a gente, né, que a gente vê assim, que muitos alunos optam por essas segundas opções, às vezes optam até por opções que nunca passaram na cabeça deles, só porque ele quer estar na universidade. São pessoas com alta chance de se frustrarem durante o curso, alta chance de serem frustradas profissionalmente. Então, né, agora a sua pergunta até fez mais sentido. Olha, qual o jeito errado de passar na universidade pública quando você passa para o curso que você não queria fazer? Então, assim, por mais difícil que seja, né, quando a gente se torna um burro esforçado, a chance de a gente alcançar o curso que a gente queria, no lugar que a gente queria, ela se multiplica muitas vezes. Muitas vezes. Então, se tornem burros esforçados. Já vou adiantar a sua próxima pergunta, que eu sei qual que é. Qual o jeito certo de passar na universidade pública? Sendo um burro esforçado. Sendo um burro esforçado, uma pessoa que reconhece que precisa melhorar a base. Isso não é uma característica específica de um aluno. Não é uma característica específica de alunos de escola pública, né? O ensino médio brasileiro, ele forma alunos com base ruim nas principais disciplinas, em matemática, em linguagens. Então, assim, todo mundo, gente, vai precisar melhorar a base se quiser passar num curso concorrido numa universidade pública. Então, tornem-se burros esforçados. O burro esforçado, ele reconhece o passo a passo, ele sabe que ele tem que caminhar de uma forma sólida, né? Ele sabe que ele precisa trabalhar a base, que ele precisa ir do básico para o avançado. Não adianta querer pular lá para o final e resolver as questões mais difíceis. Quer ver uma característica do burro esforçado que faz total diferença no ano de preparação para o vestibular? O burro esforçado faz pergunta, tira dúvida. Gente, quer encontrar burro esforçado no cursinho? Vai para a monitoria. Você vai ver lá o tanto de burro esforçado que tem. E o nome que você vê lá, depois você pode procurar na lista dos aprovados. Você vai achar. Os nomes que a gente vê na monitoria são os nomes que a gente procura. Eu estou falando agora como pessoa, como professora que busca aluno aprovado nas listas. O nome que você vê na monitoria são os primeiros nomes que a gente procura na lista de aprovados e a gente acha eles lá. Quer ver outra característica de burro esforçado no ano de cursinho? O pessoal que faz simulado. Faz assim, tira nota ruim nos primeiros, tira nota ruim no primeiro, no segundo, terceiro, aí no quarto já dá uma melhoradinha, no quinto já tá ficando melhor, aí chega lá no último simulado do ano, já tá aparecendo ali nos primeiros nomes da lista. É o pessoal que a gente acha na lista de aprovados depois. Então, o jeito certo de passar é vestindo a sandalinha da humildade, sabendo que precisa estudar, que precisa aprender a base que não aprendeu, sabendo que não sabe tudo, então vai precisar perguntar. É a pessoa que não quer caminhar sozinha, sabe? Que divide com os outros. Então, olha, eu não sei. O Bruno conta muito essa história, né? Que ele tinha uma colega que ela sabia muita redação e ele tinha sido eliminado no item redação. O que ele fez? Ele pediu para ela ajuda. Ele falou, olha, eu vou escrever uma redação, você corrige comigo? Então, assim, isso é sandalinha da humildade, isso é característica de burro esforçado. E esse é o jeito certo. E desse jeito vai passar na universidade pública. E o burro esforçado, ele colhe muitos frutos positivos, né? Eu lembro que um dia lá no ITA, eu estava na faculdade ainda, eu honrei a nossa categoria, a nossa associação, nós fomos à forra. Porque como que era? Na minha turma de engenharia eletrônica, tinha o Guilherme, que foi summa cum laude, muito inteligente, tinha o Jorge, que é um dos outros que eu considero gênios, né? Jorge passou com 16 anos, o menino inclusive. que passou com 16 anos no ITA.
Tomou uma bomba na 7ª série, uma bomba no primeiro ano, e aí, na segunda vez que ele fez o primeiro ano, ele passou no ITA, com 15 anos, assim. Outro mundo, assim. Então, na turma de eletrônica tinha o Jorge, tinha o Guilherme, que foi summa cum laude, tinha o Augusto, que foi para a Sauber, tinha o Philip, que hoje é pesquisador na Inglaterra, e tinha uns professores que queriam dificultar a nossa vida. Então, era muito comum, na semana da prova, a gente se reunir para uma pessoa para a galera trocar conhecimento, né? E eu nunca figurava entre os que iam ensinar. Eu sempre estava perguntando, né? Tinha uma galerinha que estava sempre perguntando. Tem um outro amigo meu também, que estava sempre ali a gente chamava na rabeira, né? O Daniel Tatsumi, que hoje também tem um negócio que é tipo um banco. É outro da Associação dos Burros Esforçados, que também virou banqueiro. E o pessoal nunca dava ouvido para nós, né? Aí um dia eles estavam estudando uma matéria que era uma matéria que eu tinha visto mais ou menos no curso técnico. E eu gostei da matéria. E o negócio pra mim entrou bem na minha cabeça, ficou parecendo um Lego, assim, sabe? Você vai só encaixando as coisas. E eu achava muito fácil aquela matéria. Então eu estudava pouco e ia bem nas provas. Mas tinha uma galera que tinha dificuldade. Porque, como era um Lego, isso fez muita diferença, porque eu vi que era como se fosse Lego, né? Que era um monte de coisinha encaixando. A gente só precisava achar os pontos de encaixe das coisas. Era circuitos elétricos a matéria. E eu enxerguei isso muito rápido. E tinha muita gente que não tinha enxergado. E aí eles estavam lá explicando e tal. Eu falei assim, não, gente, tem um jeito fácil de resolver isso aí, ó. Aí os caras nem davam ideia. E o Guilherme, que era o summa cum laude, explicando. Eu falei, não, gente, vocês estão fazendo errado. Tem um jeito mais simples porque, né, eu também não tinha muito jeito, né? Então, vocês estão fazendo errado, isso aí tá errado. Vocês não sabem como é que faz, não. Deixa aí que eu vou explicar. Fica quieto aí, Bruno, você não sabe de nada, não. Aí eu virei pro Baiano e falei assim, Baiano, ó, tá vendo? Os caras explicam tudo errado, é assim, assim, assim. E o Baiano, ele era bem político, né? O Baiano falou assim, ô, gente, deixa o Bruno explicar aí, porque eu acho que é mais fácil. Aí o pessoal assim... Aí eu fui pra lousa explicar. Aí foi a vingança dos burros esforçados, entendeu? Porque tava lá o summa cum laude, o engenheiro da Fórmula 1, o pesquisador da Inglaterra, ouvindo o burro esforçado explicar análise de circuitos elétricos muito complexos. Assim. De uma forma simples. De uma forma simples, porque a gente, né, que tem essa limitação intelectual, a gente precisa trazer as coisas para um jeito mais simples de fazer. Entendeu? E é muito bom, assim. E a gente tem isso o tempo todo. A gente começa a desenvolver e todo mundo vai passar por essa situação. Eu comecei a lucrar com essa situação porque logo nos primeiros meses de cursinho eu usei aquele conhecimento para dar aula particular, né? E o legal é que as pessoas, quando você começa a ensinar, ninguém imagina que você é um burro esforçado. Eles acham que você é o Eles acham cara, que você é inteligente, gênio e tal, gênio. entendeu? Tem várias histórias engraçadas, assim. Inclusive, professor, nós vamos falar sobre esse assunto aí, de como, né, ter dinheiro para passar na universidade pública. Como ganhar dinheiro, Como né? ganhar Verdade. dinheiro para passar aí na universidade pública. A gente vai falar sobre isso durante a semana também, tá? Fiquem ligados. Agora, tem muitas... Venham com ideias. Venham com ideias, exatamente. Várias pessoas aqui do segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, perguntando o que eu devo fazer. E aí eu queria lançar a última pergunta para vocês. Depois de assistir essa live, de tudo que a gente aprendeu aqui hoje foi uma aula muito completa, espero que vocês tenham aprendido muito. O que o estudante, a estudante que está aqui presente com a gente agora, o que eles devem fazer depois de ter assistido essa aula? A primeira coisa tem que fazer a carteirinha da Associação dos Burros Esforçados, né? Postar lá no Instagram. Então entra lá, a pessoa pode fazer assim, ó, pega um story, faz um story da pessoa estudando e faz um post com a hashtag JaSouABE, né? Que parece que é a hashtag que o pessoal montou. E aí incorpora essa figura do burro esforçado. Né, que é aquela pessoa que vai atrás, que faz os exercícios para identificar onde estão as lacunas no conhecimento e os pontos, para identificar os pontos cegos
e já começar a corrigir as lacunas. Procura ajuda. Se tem um colega seu que é melhor que você na escola, assume a sua posição de burro esforçado e vai lá e fala assim, cara, eu tô com dificuldade nisso aqui, me ajuda. Ou, sei lá, menina, me ajuda. Por exemplo, a menina lá do Google, né, ela me ajudava na época que eu estava na FMG, ela chama Monique. Foi uma das primeiras funcionárias do Google aqui no Brasil. Então, de vez em quando, eu pedia para a Monique me ajudar, entendeu? Em alguma coisa de programação, que ela era muito boa, né? Tinha uma outra pessoa, isso na faculdade, no cursinho, que me ajudava em redação. Então, assume a sua posição e comece a se cercar das pessoas que são melhores que você. Eu só tive a oportunidade de ir lá e ensinar para os caras mais inteligentes da minha turma no ITA. Por quê? Porque eu assumi a minha posição de burro esforçado e fui lá estudar com eles para aprender. E foi por isso que eu consegui passar no ITA. Eu tinha um cara muito bom em matemática, que é um grande amigo meu hoje, que eu ia estudar matemática com ele. Então, assumir, abraçar essa posição, né, que a gente está brincando aqui para ficar na cabeça das pessoas que é de burro esforçado, mas, na verdade, é uma posição de pessoa resiliente, de pessoa que busca superar os seus limites, de pessoa que não tem medo do trabalho, de pessoa que quer melhorar na vida. De pessoa que não tem medo de descobrir que não sabe. E aí, é o segredo para aprender. Quer um segredo para aprender é descobrir que não sabe. Porque ninguém aprende aquilo que acha que sabe. Eu até falo isso muito com a minha filha, quando ela me pede, a mais velha. Mamãe, posso fazer isso? Me ensina. Aí a hora que eu começo a ensinar, ela fala assim, já sei. Aí eu falo com ela, ó, quem fala que já sabe, não aprende. Eu sempre falo isso com ela. Falo, ó, quem fala que já sabe, não aprende. Então, o segredo para aprender é descobrir que não sabe, né? Característica de ser burro esforçado. Então, galera, a lição de hoje aí é sempre se colocar no estado de vulnerabilidade, né? Boa, Kelly. Estar vulnerável, né? Palavras bonitas aí. Olha, eu estudei pra live, professor. Pessoal, então vamos aí finalizando mais uma aula, né? Mais um podcast do quadro. Hoje nós falamos aí sobre o tema por que é tão difícil passar em alguns cursos na universidade pública. Lembrando que a gente está fazendo um aquecimento aí para você na universidade pública, que é um evento que vai acontecer na semana que vem. O professor Bruno Werneck já está preparando todas as aulas, então se você ainda não se inscreveu, clica no link aqui, ó, que eu deixei na descrição e faça a sua inscrição já, tá? Eu quero falar para vocês que amanhã o nosso tema do podcast peraí, deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Como vencer a falta de dinheiro e passar na universidade pública. Então, se você ainda não ativou o sininho da notificação aqui do YouTube, ativa agora. E se você tem aquela pessoa assim que você quer no coração que passe com você aí na universidade pública, manda o link para ela estar com a gente aqui ao vivo. Por quê? Porque a aula não fica gravada, né, galera? E aqui, professora, eu só tô até esquecendo de uma coisa aqui, que eu tenho que mandar o link, né, da revisão 100% Enem. Opa, Precisa. Verdade. Então, assim, eu tem peço presente, que vocês... né? Tem presente. Eu peço que vocês aí Já vão... tem gente aí te cobrando, ó, Ana Clara. Tá ligada, hein, Ana Clara? Muito bem. Ontem eu enviei, tá? Então, vocês podem ir se despedindo aí dos alunos enquanto eu pego o link aqui, 2 minutos, e já envio, tá? Tá bom. Pode pedir primeiro. Ô, gente. Ô, professora Lu, então deixa eu falar uma coisa, que os alunos estavam aqui. Quem que é essa professora? Eu gostei muito dela. Como é que é o tá nome vendo? dela? E hoje nós estamos começando a chamar ela de Lu Anacleto. Que até semana passada era Lucimara, mas Lucimara, É grande. o pessoal só me chama quando vai me chamar a atenção. A minha mãe era assim, ó, eu tava fazendo tudo certinho, ela me chamava de Lu. Eu fazia alguma coisa errada, ela falava, Lucimara. Então, só me chama de Lucimara quando eu tô fazendo alguma coisa errada, entendeu? Então, eu gosto de professora Lu Werneck. Quem sou eu, né? Eu sou a professora de biologia que abriu um cursinho, gente. Aqui acompanhada do senhor Bruno Werneck também. Sou casada com o professor. Deve ter gente aí que tá na live que não sabe disso, A gente é casado, né? Que a gente Somos tem 3 casados, filhos. temos 3 filhas, uma empresa e uma cachorra, a Amora. Era uma burra esforçada. Sempre Não fui, é mais, sou não? até hoje, viu? Ah, não, tá. sou, gente, que
Até hoje tem muita coisa que eu preciso fazer que eu ainda não sei e que eu preciso ali estudar, continuo estudando bastante, aprendendo muita coisa nova. Então, isso aí. Um abraço, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Espero vocês, bom descanso e em té. Falou!